Bem, meus amigos, vamos continuar o estudo sobre os órgãos da execução penal. No vídeo passado, nós vimos quais são os órgãos da execução. São eles: patronato, os três conselhos, Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, Conselho Penitenciário e Conselho da Comunidade, os departamentos penitenciários, juiz da execução, Ministério Público e Defensoria Pública. Então, esses são os órgãos da execução penal. E já estudamos o patronato. Começamos a estudar os conselhos. Vimos que são 3 os conselhos previstos como órgãos da execução penal: o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, o Conselho Penitenciário e o Conselho da Comunidade. Vamos agora estudar cada um desses órgãos aqui, tá bom? Começando com o primeiro deles, que é o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Pessoal, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, o nome já diz, olha lá, é um conselho nacional, ou seja, ele tem atuação, ele exerce as suas atividades em âmbito federal ou em âmbito estadual, tá bom? Ou seja, ele exerce as suas atividades tanto no que diz respeito aos presídios federais, como também no que diz respeito aos estabelecimentos penais estaduais ou distritais, tá bom? É um conselho, então, nacional, é um só para o Brasil inteiro, tanto para a execução das penas no âmbito federal, como para a execução das penas no âmbito estadual. Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, ele tem sede na capital da República, tá bom? E é subordinado ao Ministério da Justiça. Tranquilo? Então, o que você precisa saber até agora? Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Ele exerce as suas atividades em âmbito federal ou estadual. Ele tem sede na capital da República, que é Brasília, e é subordinado ao Ministério da Justiça. Tranquilo? Vamos seguir. Composição, pessoal, isso aqui despenca, tá? Como é que é a composição do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária? Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, ele é composto por 13 membros, designados através de ato do Ministério da Justiça, tá bom? Então, quem vai designar é o Ministério da Justiça. E esses membros devem ser escolhidos entre, olha lá, devem ser escolhidos entre professores e profissionais da área do direito penal, processual penal, penitenciário e ciências correlatas, bem como por representantes da comunidade e representante dos ministérios da área social. Bom, então olha lá, Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Vai ser composto por 13 membros. Esses 13 membros são designados por profissionais da área do direito penal, processo penal, direito penitenciário ou ciências correlatas. Vamos colocar aqui. Da área do direito penal, do direito processual penal, do direito penitenciário ou ciências correlatas. Por exemplo, a criminologia, tá bom? Devem ser escolhidos esses 13 membros também entre representantes
Tá. Todo mundo vai. Tá? Todo mundo vai. E representantes dos ministérios da área social. Dos ministérios da área social. Beleza? Então, Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Você vai lembrar que ele é composto por 13 membros. É só você lembrar o seguinte, pessoal. Conselho Nacional. Quem é que hoje manda no âmbito nacional? É o Lula, não é? Lula, quem votou no Lula, não é meu caso, mas respeito, tá? Quem votou no Lula apertou 13, né? Então, no âmbito nacional, 13. 13 membros do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. É só uma forma de você memorizar o número de membros do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, tá? Não é apologia aqui, é nenhum espécie de política. E não vou entrar nesse mérito, porque nosso objetivo é te fazer passar no seu concurso. E não ficar batendo boca aqui ou batendo papo sobre política, tá? Então, Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, só lembrar, Conselho Nacional, hoje no âmbito nacional quem manda é o Lula, Lula é o 13, é o do PT, tá? Então, vai lembrar que são 13 membros designados pelo Ministério da Justiça entre professores e profissionais do direito penal, processo penal, direito penitenciário, ciência e correlatos, representantes da comunidade e dos ministérios da área social. Beleza? Mandato. Mandato dos membros terá duração de 2 anos, renovado 1/3 em cada ano. Bom, então, 1/3 de 13 dá aproximadamente 4 por ano. Então, a cada ano, trocam ali aproximadamente 4 pessoas do Conselho Nacional de Política Criminal. Tá? Então, mandato, duração de 2 anos, renovado 1/3 em cada ano. E atribuições do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Aqui, pessoal, vem um grande ponto. Tá? Tudo que eu falei até agora sobre o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, você tem que saber na frente. Tem que saber. Ah, mas tem que decorar? Tem. Até porque pode ser o tema da discussível. Então não adianta você falar o seguinte, não, se aparecer na questão eu sei marcar. Não, porque você pode ser chamado a escrever sobre isso. Então vamos lá, pense aí a redação sobre órgãos da execução. A banca vai colocar, ó, fale sobre os órgãos da execução, abordando necessariamente A, quais são os órgãos da execução? B, quais são as características e pontos principais de cada um deles. E aí vamos lá, você vai ter que dizer quais são os órgãos da execução, são aqueles 8 que nós já vimos. E aí atribuições e características de cada um deles. Vai colocar o patronato, pode ser público ou particular, destina-se a prestar assistência ao albergado e ao egresso, destina-se também, e aí coloca as outras atribuições dele, tá? A orientar todos os condenados sujeitos a penas restritivas de direito, fiscalizar a pena de prestação de serviço à comunidade, limitação de final de semana, colaborar na fiscalização da suspensão condicional e do livramento condicional, é fiscalizado pelo Conselho Penitenciário. E aí vem, em relação ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Em relação ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, você vai ter que dizer, ele exerce as suas atribuições em âmbito federal ou estadual, ele tem sede na capital da República, ele é subordinado ao Ministério da Justiça, ele é composto por 13 membros designados por ato do Ministério da Justiça, entre professores e profissionais da área do direito penal, processo penal, penitenciário, outras ciências correlatas, representantes da comunidade e representantes dos ministérios da área social. O mandato dos membros é de 2 anos, renovado 1/3 a cada ano, tá bom? E aí vem o ponto das atribuições. Você não vai conseguir decorar todas as atribuições. Não vai. Não vai porque são muitas, olha só. Essas são as atribuições aqui, ó, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. São 2 slides. Você não vai conseguir decorar. E aí, Alfama, o que eu faço? Meu amigo, aqui você vai fazer o seguinte, você vai primeiro pegar a lógica, vai pegar a lógica das atribuições e também
vai observar uma ou outra que pode chamar atenção, que tem cara de prova. Tá bom? Quer ver? Vamos lá. A gente está falando aqui de um conselho nacional. E aí você já viu que os outros conselhos, eles não são nacionais. Eles são ou estaduais, ou eles exercem a sua atribuição de forma estadual ou em cada comarca. O conselho penitenciário é estadual ou distrital e o conselho da comunidade em cada comarca. Então você consegue observar que faz sentido que dentre as atribuições do Conselho Nacional nós tenhamos aquelas que envolvem planos, programas ou atividades nacionais que valem para todo o país? Sim, tá bom? E outra, é um Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Então observe que esse conselho ele vai ter atribuição relacionada à elaboração de políticas que valem no país inteiro. E para isso, para a elaboração de políticas, vão ser feitos estudos, pesquisas, estatísticas, para que a política seja implementada. A política é feita assim, política é tomada de decisão. E para tomar decisão eu preciso pesquisar, eu preciso promover pesquisas criminológicas, preciso de estatísticas para que eu receba dados para tomar decisão política, tá bom? Então veja que aqui você consegue ter uma lógica das atribuições do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. São atribuições de âmbito nacional e também relacionadas à elaboração de políticas criminais, estabelecimento de regras, pesquisas criminológicas, estatísticas. Então, você entendendo a lógica do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, você já tem grande chance de desenvolver um bom texto na sua prova discursiva. Vai colocar que o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária ele exerce atribuições relacionadas a planos, programas e estratégias nacionais ligadas à execução penal. E também para o desenvolvimento da política criminal, que é o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, ele estimula e promove pesquisas criminológicas, desenvolve estatísticas, busca estatísticas criminais para a tomada de decisões no âmbito da sua política criminal. É isso, tá bom? Então vamos lá? Vamos ver aqui o que a LEP diz. E é claro, você precisa ler várias vezes o que a LEP diz para ver se tem alguma outra coisa que chama atenção. Vamos lá? Então, atribuições do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Propor diretrizes da, olha lá, política criminal quanto à prevenção do delito, administração da justiça criminal e execução das penas e das medidas de segurança. Olha lá, contribuir na elaboração de planos nacionais de desenvolvimento, sugerindo as metas e prioridades da política criminal e penitenciária. Terceiro, promover a avaliação periódica do sistema criminal para sua adequação às necessidades do país. Olha lá, necessidade do país inteiro relacionada ao sistema criminal. Vamos lá, pessoal, observem aqui o seguinte: essas três atribuições você precisava decorar para acertar a questão na prova? Veja, a primeira fala sobre política criminal. Qual é o único conselho que traz o nome política criminal no seu nome? Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Só pode ser a atribuição do Conselho Nacional CNPCP, tá bom? Outra, a segunda, contribuir na elaboração de planos nacionais. O qual é o órgão que tem âmbito nacional dentro dos conselhos? Só o Conselho Nacional. Aqui o outro, promover a avaliação periódica do sistema criminal para adequação às necessidades do país inteiro. O único órgão colegiado que tem abrangência em todo o país é o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. E outra, o quarto também vai na mesma linha, estimular e promover a pesquisa criminológica. O órgão que precisa de pesquisa é o órgão que é responsável pela política criminal, que é o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Outra, elaborar programa nacional penitenciário de formação e aperfeiçoamento do servidor. Pessoal, se é nacional, é o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, tá bom? Seguindo, estabelecer regras sobre a arquitetura e construção de estabelecimentos penais e casa de albergado. Aqui, pessoal, olha lá, veja que são regras sobre arquitetura e construção de presídios que vão valer para todo o país. Então, precisa ser um órgão nacional.
tá? Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Estabeleceu os critérios para a elaboração de estatística criminal, como eu falei, mais uma vez, atribuições ligadas à pesquisa criminológica, à estatística criminal, são do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Vamos lá. Inspecionar e fiscalizar os estabelecimentos penais. Nós veremos que vários órgãos têm essa atribuição de fiscalizar os presídios. Tá? Vários órgãos fiscalizam os presídios. Agora, aqui, observe que é o seguinte: o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária vai fiscalizar os presídios depois de receber relatórios do Conselho Penitenciário. Então, dentre os conselhos, nós temos 3: Conselho da Comunidade, Conselho Penitenciário e o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Quem recebe relatórios do Conselho Penitenciário é o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Perceberam que há uma espécie de superioridade de atribuições dentre esses conselhos aqui? Esse aqui, o Conselho Nacional, recebe relatórios do Conselho Penitenciário e aí, diante desses relatórios, pode inspecionar e fiscalizar os estabelecimentos penais apontados como estratégicos ou críticos ou que necessitem de uma fiscalização. Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária também pode, e essa aqui cai muito, tá, pessoal? Representar ao juiz da execução ou à autoridade administrativa para instauração de sindicância ou procedimento administrativo em caso de violação das normas referentes à execução penal. E a outra que também cai muito é essa. Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária pode representar a autoridade competente para a interdição no todo ou em parte de estabelecimento penal. Aqui, muito cuidado com essa última atribuição do CNPCP, que é o seguinte: o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, CNPCP, ele não pode interditar presídio. Não pode interditar presídio. Decorem isso aqui, pessoal. Só quem pode interditar presídio no Brasil é o juiz da execução. É só o juiz da execução. Tá bom? Só o juiz da execução pode interditar presídio. O que o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária pode fazer é representar ao juiz da execução, a autoridade competente, para que ele interdite o presídio, tá bom? Inclusive, coloquei isso aqui no seu material. Coloca aí uma atenção. Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária não pode interditar estabelecimento penal. Se ele verificar uma situação que demonstre a necessidade dessa medida, ele deve representar perante o juízo da execução para que ele o faça. Compreenderam, pessoal? Vamos lá? Antes da gente começar o Conselho Penitenciário, vamos fazer uma revisão aqui, rápida, do que nós já vimos sobre o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Então, vamos lá? Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. É o CNPCP. Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária é o CNPCP. O que você precisa saber sobre o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária? Vamos relembrar aqui. Primeiro, qual é o âmbito das atividades? De acordo com a LEP, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária exerce as suas atividades em âmbito federal ou estadual. Beleza? Você precisa saber também onde é que fica a sede do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. A sede fica na capital da República, que é Brasília. Você sabe disso, né? Você precisa saber também a quem o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária é subordinado. Ele é subordinado ao Ministério da Justiça.
Ministério da Justiça. Beleza? Você precisa saber qual é a composição do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. E aí você vai lembrar, Conselho Nacional, quem manda no âmbito nacional é o Lula. Então é o 13. São 13 membros. São 13 membros. Esses membros são designados por ato do Ministério da Justiça. São designados por ato do Ministério da Justiça. E eles são escolhidos dentre 3 categorias. Abrangem aqui 3 categorias. Quais são, Alfama, essas 3 categorias? Primeiro, professores ou profissionais, da área do direito penal, processo penal, direito penitenciário ou outras ciências correlatas. Vamos lá, direito penal, direito processual penal, direito penitenciário e ou outras correlatas. Serão escolhidos também esses 13 membros entre representantes da comunidade, e entre representantes dos ministérios da área social. Dos ministérios da área social. Representantes dos ministérios da área social. Beleza? Então, essa é a composição aqui do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Você também tem que se lembrar qual é o mandato dos membros do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. O mandato é de 2 anos. O mandato é de 2 anos. Renovado 1/3 a cada ano. Renovado 1/3 a cada ano. Tá bom? Com isso aqui, pessoal, você já faz uma boa prova discursiva. Tá? Agora, é claro que a banca vai te perguntar sobre atribuições. Aí, Alfama, na discursiva eu tenho que lembrar de todas as atribuições? Não, você vai lembrar do ponto central. Se a banca te perguntar sobre as atribuições na prova objetiva, você tem que saber responder, ler várias vezes a LEP para saber indicar se aquela atribuição está lá ou não. Agora, na prova discursiva, você não vai se lembrar de todas, não tem como, você não é um gênio, tá? Alfama, como é que você sabe que eu não sou um gênio? Cara, a gente que estuda para concurso não é gênio, velho. Se a gente fosse gênio, a gente estava milionário e nem queria saber de concurso público. A gente que estuda para concurso, a gente é normal, tá? Normal. A gente é esforçadinho, sacou? Eu me coloco nessa regra. A gente é esforçado, a gente rala pra caralho pra ter um salário digno, uma função respeitada, né? Uma função importante para a sociedade. Mas a gente não é gênio, velho. Gênio é o Elon Musk. Você não é o Elon Musk. Então você não vai lembrar de todas as atribuições do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Você tem que lembrar, primeiro, tem que saber identificar se a questão está certa ou está errada, lendo várias vezes a LEP. E segundo, você numa prova discursiva tem que ser capaz de desenrolar. E aí, como é que você desenrola? Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária tem atribuições ligadas à elaboração da política criminal em todo o território nacional, de prevenção e de repressão do crime. Tem atribuições ligadas a planos, programas e avaliações
nacionais. Como é que você desenvolveu isso aqui? Vou pelo nome do conselho. É o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Então vai elaborar, vai ter atuação na elaboração da política criminal. Outra, é um conselho nacional. Se é um conselho nacional, vai elaborar planos, programas e avaliações nacionais. Beleza? Vamos continuar desenrolando aqui. É um Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Para elaboração de política, é necessário a realização de pesquisa criminológica. É necessária a elaboração de estatística criminal. Tudo isso é a atribuição do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Olha lá. A pesquisa criminológica, a estatística criminal. E aí, se você quiser decorar uma a mais, eu diria para você decorar o seguinte: decora que o Conselho Nacional pode representar a autoridade competente para interdição de estabelecimento prisional. Representar a autoridade competente para interdição de estabelecimento prisional. Né? Mas olha só, se você lembrar até aqui, você já cumpriu a sua missão. Depois nas aplicações você vai desenrolar pelo menos do órgão. Ele vai ler várias vezes, vai ler, vai ser capaz de acertar as questões da prova objetiva. Pessoal, ficou show o nosso resumo aqui do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, hein? Ficou top. Agora nós vamos tratar sobre o Conselho Penitenciário. Aí, Conselho Penitenciário. Mas já deu 27 minutos, então vamos para o intervalo e já voltamos.